Salve, salve galera, beleza? Seguinte, nosso vídeo de hoje para discutir a respeito do período das invasões estrangeiras no Brasil colonial, certo? Então, o primeiro, o primeiro detalhe que eu queria chamar a atenção para vocês é que a gente precisa regredir em alguns aspectos, certo? E para tratar melhor esse tema, tanto a questão das invasões francesas, né, no primeiro momento, depois das invasões da Holanda, é fundamental que vocês entendam o contexto europeu desse período, certo? O século XVI e século XVII, ele é marcado principalmente pelos conflitos religiosos na Europa, uma vez que a religião católica ela perde o seu domínio e passa a sofrer aí protestos e ser influenciados por outras religiões, né? Como a igreja luterana, a igreja calvinista, a igreja anglicana e todas as suas variáveis, né? Todas as suas vertentes que surgem a partir disso. E essas mudanças religiosas elas têm um impacto imenso tanto na, na causa dessas invasões aqui no Brasil, quanto na própria forma que os portugueses e espanhóis eles vão tratar o continente americano, certo? Então, o primeiro detalhe que eu preciso chamar a atenção é principalmente em relação a esse avanço das religiões protestantes, e nesse caso, já que a gente discute primeiramente as invasões francesas, certo? Eu preciso que vocês entendam que, a partir do momento que a igreja luterana e a igreja calvinista elas começam a influenciar os outros estados, o que a gente chama dos estados do norte da Europa, principalmente França, os estados germânicos, os Países Baixos, a própria Grã-Bretanha. Os conflitos religiosos eles vão ser a grande marca dessa Europa, certo? Vocês já devem ter sacado aí em outros vídeos sobre o próprio assunto, né? Por exemplo, a própria colonização dos Estados Unidos, né? Aquela população que deixa a Inglaterra e começa a se direcionar para a América em busca da criação de um novo estilo de vida, de uma nova sociedade, né? O que a gente vai chamar, por exemplo, de colônia de povoamento, por exemplo, ela vai ter um aspecto muito parecido com o caso francês. Os calvinistas na França eles vão ser chamados de huguenots, certo? E nessa primeira tentativa de invasão francesa aqui no Brasil, essa perseguição religiosa dos franceses católicos aos franceses que mudaram de religião vai exigir, por exemplo, a tentativa de busca de novos territórios para que esses perseguidos, para que esses protestantes, eles busquem a formação de uma sociedade idealizada, né? Ou seja, encontrem um local para eles fundarem a sua sociedade, o seu estilo de vida, em que essa religião fosse permitida, fosse autorizada. O problema do caso francês é que, diferente do que acontece na Inglaterra, por exemplo, que eles possuem, né, que os ingleses possuem aí o território da América do Norte como possessão, ou seja, eles podem, aquilo lá é autorizado eles ocuparem, a França ela tem muito pouco domínio colonial. Então isso gera um conflito político, né? Isso gera um conflito diplomático em relação ao território, porque os franceses eles saem fugidos e precisam fundar um outro local, um outro território, mas esse local e território ele não necessariamente pertence à França. E essa primeira região, esse primeiro local que os franceses escolhem para essa fundação, né, para esses huguenots, vai ser a região do Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara, certo? Então, ocupam esse território ainda no século XVI, né, em 1550, e começam a tentar fundar, começam a se relacionar com os indígenas, começam a povoar e ocupar essas regiões, e isso desperta uma das primeiras atenções dos portugueses, porque a alegação dos franceses ela parte da ideia de que se aquele território não está ocupado, né, se não tem europeu naquela região, aquele território é um território sem dono,
né? O território ele só pode ser considerado de outra metrópole europeia se ela tiver posse, se ela tiver europeu vivendo habitando naquela região. Como os franceses não encontram portugueses no Rio de Janeiro, eles começam a fundar aí a sua França Antártica, certo? O nome que eles dão para essa região, e vão tentar começar a fazer trocas, começar a se aliar a tribos indígenas e tudo mais. Os portugueses respondem algum tempo depois com a criação do governo geral, justamente para expulsar essas ameaças, para impedir que novos ataques e novas ocupações ocorram, conseguem, através de alianças com as próprias tribos indígenas, e aí percebam essa relação, né? Isso é uma das grandes marcas desse período colonial. Isso é bastante interessante da gente parar para pensar, que os indígenas do território, ou seja, os grupos que já ocupavam essa região, eles vão se aliar entre portugueses e franceses, ou seja, a gente tem duas disputas diferentes acontecendo no mesmo território. Portugueses e franceses disputando o domínio e tribos indígenas inimigas se aliando a cada uma delas para tentar ter vantagem sobre o outro, né? Então, isso é uma das marcas desse processo. Os portugueses acabam vencendo, acabam expulsando os franceses, mas a tentativa da França de entrar no território brasileiro, ela não fica só por aí. O importante é que esse primeiro episódio, a motivação francesa, ela tem um caráter religioso. Já a segunda tentativa, o segundo episódio, já é no século XVII, né, em 1612 mais ou menos, e a grande marca dessa segunda invasão é porque ela acontece no Maranhão, certo? Os franceses agora, diferente do primeiro caso, que é uma iniciativa religiosa, né, são perseguidos religiosos que vêm para a América, ela é uma tentativa, essa segunda invasão, ela é uma tentativa apoiada pela própria coroa, e o objetivo de fundar, né, uma vila que vai ser aí atualmente a capital do Maranhão, né, São Luís, até em homenagem ao próprio rei francês, Luís XIII. A justificativa e o objetivo dessa nova invasão francesa é a de criar uma estrutura que possibilite os franceses entrarem dentro do território americano para se direcionarem, né, para tentar chegar ao vice-reino do Peru. E por que o vice-reino do Peru? É uma possessão espanhola, mas é onde se localizam as principais minas de ouro e prata desse continente, né? E aonde dá aí toda a riqueza mercantilista dos espanhóis. Então, o objetivo de fundar essa nova vila no Maranhão, essa é a porta de entrada para que outras expedições francesas consigam desbravar o território e chegar na mina e atacar os espanhóis por lá. Essa segunda tentativa também não é bem sucedida, porque nesse caso, as duas coroas, tanto a portuguesa quanto a espanhola, elas se unem. Por que se unem? Porque é o território português que está sendo invadido, né, no Maranhão, mas o principal ameaçado são os espanhóis. Então essas duas cortes se juntam, unem esforços, expulsam os franceses e não deixam esse projeto continuar, certo? Então, são essas aí as duas tentativas francesas de ocuparem o território brasileiro. Beleza? Tá claro isso? Show. Por quê? Existe um outro episódio, e esse sim é muito mais marcante, certo? Que são as invasões holandesas. Essas muito mais longas, muito mais duradouras e têm um impacto maior tanto na nossa política quanto na nossa economia, né, do período colonial. E o primeiro ponto para vocês entenderem a questão da ocupação holandesa é que precisa ficar claro para vocês o seguinte, que aquela lógica, aquela estrutura de pensar o pacto colonial
né? Pensar aí essa principal característica da economia, de que uma colônia ela é exclusiva e ela é estritamente proibida de negociar, de produzir, de compartilhar algo com outra potência europeia que não seja a sua própria metrópole, ela não é tão rígida assim, certo? E o caso do Nordeste brasileiro, principalmente dessa atividade açucareira, mostra isso. Porque apesar do açúcar ele ser extremamente rico, né, ele ser extremamente valioso e dar altos lucros, a manutenção, o aumento de produção, o refino, o transporte, a entrega de escravos, tudo isso é caro, tudo isso é dispendioso. E por mais lucrativo que seja, Portugal não tem estrutura econômica suficiente para manter e para desenvolver essa prática. Quem é que entra nessa atividade? Os holandeses. Então, a Holanda ela se torna um parceiro econômico fundamental, não só do Brasil, mas da própria Portugal, certo? Da coroa portuguesa, e vão ser os holandeses os comerciantes que vão transportar o açúcar brasileiro, que vão emprestar dinheiro para os senhores de engenho, que vão financiar a compra de escravos, que vão refinar o açúcar brasileiro na Europa e redistribuí-lo, pagando aí taxas e porcentagens para os portugueses, e isso tira de Portugal a obrigação de fazer essas atividades. Então a Holanda ela entra como se fosse um terceirizado nessa atividade açucareira. O problema disso tudo é que o contexto europeu político-religioso leva a uma série de conflitos. Quais conflitos? De novo, a Holanda ela vai se tornar aí um dos principais países calvinistas da Europa que vão adotar essa religião, e a Holanda ela não era amplamente independente politicamente. O que é isso? Apesar da Holanda ter as suas atividades, ter os seus comerciantes, ter os seus representantes, os Países Baixos, que é a região aonde a Holanda pertence, ela era dominada pela política da Espanha. A riqueza espanhola, a riqueza do ouro e prata da América, transforma a Espanha numa grande potência, e essa potência espanhola interfere, esse império espanhol interfere na política dos outros estados, dos outros reinos. E qual é o problema disso? A Espanha ela é uma das grandes defensoras do catolicismo. E a partir do momento que a Holanda ela começa a ter atritos com o papado, é a Espanha que vai tentar impor essas questões, né? Impor essa influência e a manutenção do catolicismo como religião oficial. No fim das contas, Holanda e Espanha entram em conflito, entram em atrito, e a Holanda consegue a sua independência já nos finais do século XVIII. Final do século XVI. Beleza? Então, Espanha e Holanda se rompem e se tornam inimigas, certo? Holanda e Portugal, parceiras econômicas. Tudo isso gera um novo conflito e um novo desgaste quando o rei português, o Dom Sebastião, morre numa batalha contra os muçulmanos na África, né? Especialmente lutando no Marrocos. Sem deixar herdeiros legítimos, o trono passa para o seu tio, Dom Henrique, que também já está mais velho, não tem herdeiros vivos, torna a morrer por conta da própria idade, e o trono de Portugal acaba nas mãos do rei espanhol, certo? O Filipe II passa a ser o governante dessa região toda. Importante entender que Portugal não vai ser anexado, né? Isso significa que os dois reinos vão ser unidos politicamente através de uma mesma monarquia, de um mesmo governante. Portugal mantém aí a sua liberdade de língua, a sua liberdade religiosa, a sua liberdade comercial. O rei espanhol promete que não vai interferir nessas questões, que vai deixar aí uma certa liberdade para os portugueses, mas na prática não é o que acontece. Por quê? Porque a partir do momento que esses dois reinos se unem, e o nome desse episódio passa a ser União Ibérica, os conflitos da Espanha passam a ser conflitos de Portugal.
Os aliados portugueses não necessariamente se tornam aliados espanhóis, certo? E tudo isso gera um grande barril de pólvora. A Holanda, que antes era um parceiro econômico, parceiro fundamental das atividades portuguesas, passa a ser um inimigo e tem todas as suas relações cortadas, ou seja, a Espanha, que agora domina todo o território brasileiro e tudo que é domínio dos portugueses, rompe os acordos que haviam sido feitos com os holandeses. Em resposta a isso, a Holanda começa a criar uma série de companhias comerciais, ou seja, são companhias de capital aberto, né? Buscando aí cada vez mais o lucro. E agora, já que Portugal se tornou um inimigo dos holandeses, né, por conta dessa união que eles têm com os espanhóis, cabe a alternativa que a Holanda encontra é de atacar e de dominar as posses portuguesas para recuperar os seus investimentos e para lucrar em cima disso, certo? A Holanda mantinha uma certa distância e não interferia nisso porque era parceiro. Agora não existe mais Portugal, ela está aí autorizada, né? Óbvio que não é permitido, mas ela passa a avançar. A Holanda ataca 2 vezes o Nordeste brasileiro. A primeira delas a partir de 1620. Eles tentam dominar Salvador, que é a capital do Brasil, certo? São rechaçados, são derrotados, mas a Holanda não desiste. E a segunda invasão, e essa de fato, lá em 1630, muito mais forte, acontece dominando a capitania de Pernambuco, a principal região produtora de cana-de-açúcar. Okay? Esse domínio vai ser marcado principalmente pela administração do Nassau, do Maurício de Nassau, e ao mesmo tempo que a Holanda invade o Brasil, a relação dos holandeses com os nativos da terra, com os senhores de engenho, ela acaba sendo muito amigável, principalmente porque a Holanda vai usar como estratégia a concessão de empréstimo, de financiamento, de abastecimento de escravos para as plantações de cana-de-açúcar de toda essa região. Então, o domínio holandês aqui no Brasil, ele não é feito somente através de conquista militar, ele não é só uma guerra de entrar no território, vencer e matar os inimigos. Como os holandeses eles precisam desses senhores de engenho, a relação é basicamente através de empréstimos, certo? Vão passar aí alguns anos até essas questões se deteriorarem e a principal causa desse rompimento, né, a principal causa dessa expulsão dos holandeses, depois de anos de lucro, depois de anos de investimentos da Holanda aqui, do auge da economia açucareira, já que a Holanda ela entra com força, ela entra com tudo para produzir cada vez mais, ela acontece quando Portugal começa a se romper da Espanha, né? Assim que a União Ibérica fracassa, né, Portugal restaura os seus domínios, porque Portugal está perdendo muito com essa relação, já que está tendo várias das suas posses invadidas, os próprios brasileiros começam a ficar cada vez mais resistentes à Holanda, e a partir do momento que os holandeses começam a cobrar os empréstimos que eles fizeram, né, assim que a Holanda quer de volta os seus investimentos e quer lucrar com isso, os brasileiros e os senhores de engenho iniciam aí uma luta longa e demorada sobre os domínios holandeses. No fim das contas, os brasileiros vencem essa ocupação no episódio que vai ser chamado de Insurreição Pernambucana, e essa dominação ela traz consequências imensas, porque mesmo vitoriosos, mesmo que o Brasil, mesmo que o Nordeste ele tenha conseguido expulsar os holandeses e não tenham pago os empréstimos que foram cobrados, a Holanda leva todo o seu conhecimento, leva todo o investimento, leva todo o seu transporte para outra região. Os holandeses vão ocupar aí as Antilhas e o Nordeste brasileiro fica desestruturado de todas as suas atividades, porque acaba de expulsar
os seus emprestantes, né? Quem financiava, quem trazia escravo, quem transportava o produto. E a partir de agora, o Brasil sofre uma forte concorrência do açúcar produzido em toda a região do Caribe, certo? A situação para Portugal vai ser extremamente favorável, porque esse episódio, por mais que ele tenha consequências negativas do ponto de vista econômico, é justamente uma das grandes causas da União Ibérica o rompimento do Tratado de Tordesilhas, ou seja, já que a União Ibérica se juntou e Portugal e Espanha passaram a ser um reino só, não havia mais aquela necessidade. E isso permite, por exemplo, autoriza que os bandeirantes, ou seja, vários desbravadores, principalmente os paulistas, passassem a explorar e deslocar cada vez mais para o território. Então o que a gente tem? A partir do momento em que a economia açucareira ela entra em declínio, ela não deixa de existir, ela passa a ter menos lucro. O ouro no Brasil vai ser descoberto, mas isso fica para daqui a pouco, porque a gente precisa focar no lance dos bandeirantes primeiro, certo? Valeu e até mais.